Para todos os que puderem, ajoelhemos para uma oração ao Senhor. Senhor nosso Deus, com toda a gratidão e alegria, aqui estamos para aprender mais do Teu amor, para seguir aquilo que já nos ensinaste, agradecer por tudo o que fizeste e fazes por nós, e compreendendo tudo isto, fazendo a Tua vontade, que tudo seja feito em honra e louvor do Teu santo nome. Imploramos uma bênção especial para o Teu servo na apresentação da Tua palavra. Que todos, mais uma vez, possamos compreender bem aquilo que é a Tua vontade. Aceita-nos, ensina-nos, corrige-nos e orienta toda a nossa vida. Obrigado por tudo. Uma bênção também para o cerimonial deste dia, que todos possamos nos colocar no nosso devido lugar. Obrigado por tudo. Em nome do Senhor Jesus. Vamos dar lugar agora aos dízimos e às ofertas, começando pelas crianças. Offer
Oremos. Obrigado, Pai, porque Tu derramas muitas bênçãos nas nossas vidas e permites que com alegria, com motivação, com fé, nós consigamos devolver aqui parte daquilo que Tu nos dás. Queremos-Te pedir que abençoes estes recursos, estes dízimos, estas ofertas, para que o Teu nome, o nome do Teu Filho, seja elevado a todo o mundo. Que todos possamos, um dia, de joelhos adorar-Te, de mãos dadas, louvar-Te na eternidade. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia e bom sábado a todos os meninos. Eu trago-vos hoje, não é bem uma história, é mais um... como é que eu ia te explicar? Vocês no fim já vão perceber. Vocês alguma vez já foram à procura de algum tesouro? Já? Encontraram um tesouro? Muito bem. Eu também fui à procura de um tesouro e tenho aqui neste saquinho vermelho. Querem saber que tesouro é que é? Vejam lá se conseguem adivinhar que tesouro é que é. Tentem lá adivinhar. Uma Bíblia, muito bem. Uma Bíblia. Este é um tesouro muito valioso e muito precioso. Sabem, a Bíblia é a palavra de Deus. Dentro deste saco vermelho que eu tenho aqui, eu tenho alguns objetos que representam a palavra de Deus, a Bíblia, que são símbolo da Bíblia. E então, eu vou precisar da vossa ajuda para me dizerem que objetos são estes, está bem? Podem ajudar-me? Então vou tirar o primeiro objeto. Um martelo. Para que é que serve um martelo? Para martelar. Será que um martelo consegue partir pedras e rochas? Não, este não, que este é de plástico, é de brincar, mas se for um martelo de verdade, daqueles grandes e pesados, será que consegue partir pedras? Sim, os martelos conseguem, se batermos com muita força, eles partem as pedras e tornam-na em pó. Agora, vamos ver, será que a Bíblia é como um martelo? Vamos lá ver. Quem é que tem... Aqui eu vou pedir ajuda a alguns meninos para lerem. Quem é que tem Jeremias 23, 29? É Cláudia. Então vou passar o microfone à Cláudia, ela vai ler para nós vermos se a Bíblia é como um martelo. Não há a minha palavra como o fogo, diz o Senhor, e como o martelo que esmiuça a penha. Então a Bíblia é ou não é um martelo? É como um martelo. Agora, o que é que será que isto quer dizer? Vocês sabem que por vezes há pessoas que têm o coração muito duro, assim como a pedra ou como a rocha, porque não querem aceitar Jesus no seu coração.
Mas quando nós vamos ter com elas, com a nossa Bíblia, e falamos da palavra de Deus a essas pessoas, ela vai funcionar como um martelo. Ela vai partir aquele coração duro, vai torná-lo mais molinho e essa pessoa vai ficar preparada para aceitar Jesus. Muito bem. Então, agora tenho outro objeto e preciso da vossa ajuda. Vamos lá ver se vocês conseguem descobrir que objeto é este. Uma lâmpada. Para que serve a lâmpada? Para iluminar, para dar luz. Muito bem. Será que a Bíblia é como uma lâmpada? Sim. Quem é que tem? Salmos 119, 105. A Aline vai ler, então. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Muito bem, então, a Bíblia é como uma lâmpada. Sabem, já experimentaram andar às escuras? Sim? Ou vendar os olhos, ou andar às escuras, ou fazer caminhadas naqueles túneis muito escuros, não é? O que é preciso para atravessarmos esses túneis? Uma lanterna que dá luz, não é? Se não tivermos a lanterna, pedimos ao Miguel Romba, que ele tem sempre uma suplente. E então, andar às escuras é muito desagradável, porque nós andamos aos encontrões às coisas, não é? Então, a Bíblia também é uma luz. Porquê? Porque ela ensina-nos como é que nós devemos seguir Jesus. Se nós não soubermos como é que devemos seguir Jesus, ela ensina-nos como é que nós devemos seguir Jesus. Está bem? Então agora vamos seguir. Tenho aqui mais um objeto. Vamos lá ver se os meninos descobrem o que é. Está um bocadinho mal feito, mas... Atenção! Tadã! Uma espada. Mas que estranho. Sabem, as espadas... Os soldados usavam as espadas para lutar e vencer as batalhas. Mas será que a Bíblia é como uma espada? Vamos lá ver em Hebreus 4:12. O que é que diz? Quem é que tem? A Mariana. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que a espada alguma de dois gumes e penetra até à divisão da alma e do espírito e das juntas e médulas e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Muito bem. Então é ou não é uma espada a Bíblia? É. Nós somos soldados de Jesus. E os soldados de Jesus têm uma espada, que é a Bíblia. Quando nós, por vezes, estamos tristes ou com algum problema, se nós lermos a Bíblia, esta espada vai ajudar-nos a vencer esta batalha, esse problema, não é? Então a Bíblia é uma espada, muito bem. E para terminar, eu tenho aqui mais um objeto. Um espelho. Para que serve o espelho? Para refletir a nossa imagem, não é? Para nós nos conseguirmos ver se a cara está limpa ou se está suja, se estamos bem arranjados ou não, não é? Então, vamos ler. Será que a Bíblia é um espelho? O que é que vocês acham? Sim, alguns acham que sim, outros acham que não. Vamos ver em Tiago, que é o Rodrigo que vai ler. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e foi-se e logo se esqueceu de que tal era. Então, a Bíblia é como um espelho, porque o espelho serve para nós vermos o nosso exterior, não é? Mas a Bíblia, quando a lemos, mostra o nosso interior. Se temos alguma manchinha no nosso coração, se estamos a seguir a Jesus em todos os seus passos. Então, o que eu quero que vocês aprendam hoje é que a Bíblia é como um martelo, é como uma
é como uma e como um espelho. Muito bem. Mas ela só será isto para nós se nós a lermos. Então nós vamos tentar ler a Bíblia todos os dias para que ela nos ajude na nossa vida, está bem? Amém. Que Deus vos abençoe. Se humilhar e orar, se meu povo se arrepender de seus caminhos maus, então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome. se buscares a minha face ao invés das minhas mãos, se orares uns pelos outros e não por coisas vãs, então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome. Então me lembrarei das minhas promessas, ouvirei as preces e sararei a terra. Os erguerei de novo, ainda nesse tempo, como um só povo que pede por renovo. Então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome. Então me lembrarei das minhas promessas, ouvirei as preces e sararei a terra. Os erguerei de novo, ainda nesse tempo, como um só povo que pede por renovo. Em nome de Jesus.
Que promessa grandiosa esta que nos foi recordada pela música que tivemos a oportunidade de ouvir. Se o meu povo estiver disposto a se humilhar e buscar a face do seu Deus, Ele não o desamparará, pelo contrário, Ele o restaurará e, acima de tudo, sarará de todas as suas feridas, saúde física, emocional e espiritual. Esta é a promessa que Deus nos faz. Foi bom, é bom nós termos a recordação e a confirmação desta mesma promessa. Queridos irmãos, gostaria de convidá-los a abrirem a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 14, e nós vamos ler os versos 12 e 13. Apocalipse, capítulo 14, os versos 12 e 13. Enquanto procuramos, eu gostaria de cumprimentar a todos aqueles que aqui estão. É bom podermos estar juntos, é bom podermos nos encontrar como irmãos na casa do Senhor, aonde o Senhor vem se encontrar conosco também. Temos alguns irmãos entre nós que não é habitual termos aqui, por isso sejam muito bem-vindos. É bom podermos estar unidos e passarmos este sábado juntos e, sobretudo, neste sábado que temos algo tão especial a celebrar, que são os símbolos da nossa salvação através da cerimônia da Santa Ceia. Apocalipse capítulo 14, versos 12 e 13, diz então o seguinte: Aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. E ouvi, diz João, uma voz do céu que me dizia: Escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. De quando em quando, a nossa igreja recebe a notícia da partida, do descanso de mais um dos seus irmãos. Esta semana, como os irmãos tomaram conhecimento, tivemos mais uma fiel filha de Deus que veio ao descanso também. E deixem-me dizer-vos, meus queridos irmãos, como ao dirigir cerimônias de sepultamento, frequentemente me recordo do significado das palavras de Apocalipse capítulo 14, verso 13. O trabalho que alguém faz em favor do Senhor nunca é sem recompensa. Mas a Bíblia ainda nos diz também que as obras daqueles que viveram de acordo com a sua vontade, com a vontade de Deus, os seguirão. Ou seja, continuarão como uma pedra que se atira a um lago e forma pequenas ondas que se vão espalhando, que se vão dispersando até às margens do lago, até onde não houver mais espaço para estas ondas se propagarem. Assim é a vida daqueles que fazem a vontade de Deus. Aqui está uma das razões pelas quais Deus jamais poderia dar a recompensa a alguém logo depois da sua morte. Esta é uma das razões pelas quais a Bíblia nos explica que o homem, depois que morre, não vai nem para o céu, nem para o inferno, nem para o purgatório. Porque se fosse para o céu ou para o inferno ou para o purgatório, Deus estaria a determinar, a julgar e a assumir efetivamente todas as consequências da vida desta pessoa. Mas o que é verdade é que Deus, por uma questão de justiça, não pode fazer um julgamento imediato da vida de alguém, porque mesmo depois do final da sua existência, os seus atos ainda continuam a ecoar como consequências naturais da sua vida. E, meus queridos, quantos filhos não têm se convertido depois da morte dos seus pais e das suas mães fiéis ao Senhor? Quantas pessoas não têm encontrado Jesus quando, depois da partida dos seus entes queridos, se recordam do exemplo que eles deixaram, da forma como viveram e como encontram inspiração, coragem e motivação na vida daqueles que os deixaram? É por esta razão que a Bíblia diz que as suas obras os seguirão. Muitos dos nossos irmãos, dos quais hoje nós nos recordamos, já descansam no Senhor, mas as suas obras, a sua maneira de ser, os valores que pautaram a sua vida ainda continuam a ecoar
na vida daqueles que aqui permanecem nesta terra. A Bíblia faz-nos uma recomendação veemente através das palavras que o Senhor dirigiu ao jovem, não tão jovem naquela altura, mas ao ainda inexperiente líder do povo de Israel, chamado Josué. Gostaria de convidar-vos a abrirmos no livro de Josué, no capítulo 1, um texto que é subejamente conhecido por todos. Josué, capítulo 1, e nós vamos ler a partir do verso 6. Josué, capítulo 1, verso 6. As palavras de Josué, ou as palavras ditas a Josué, foram dirigidas a um homem que se encontrava inseguro e perplexo diante do grande desafio que tinha diante de si, que era o liderar o povo de Israel na etapa final da sua peregrinação até a Canaã terrestre. As palavras deste livro foram preservadas para todos os tempos, para as gerações futuras, porque elas também têm um valor espiritual, meu querido irmão e amigo, para si e para mim que vivemos em pleno século XXI. As palavras que nós encontramos ditas a Josué aplicam-se e legitimamente nós podemos entender que elas se aplicam a nós também. Porque por outra razão, Deus não as teria preservado nas suas sagradas Escrituras até aos nossos tempos. Por isso, Josué, capítulo 1, verso 6, gostaria de convidá-los a lermos estas palavras como se aplicando a nós também. Josué, capítulo 1, verso 6, diz: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei aos seus pais lhes daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Meus irmãos, nós podemos, com toda a legitimidade, aplicar a nós mesmos a leitura deste texto, por várias razões. A primeira delas é que, assim como Josué estava prestes a entrar na Canaã terrestre, nós também nos encontramos prestes a entrar na Canaã celestial. Assim como Josué deveria ser corajoso, meus queridos irmãos, diante dos momentos difíceis que a história desta terra ainda reserva àqueles que viverem antes da vinda de Jesus, nós também precisamos ser corajosos. Assim como Josué deveria ser perseverante no estudo da palavra de Deus, meus queridos irmãos e amigos, se em algum momento foi necessário que nós nos apegássemos com a palavra de Deus, procurando conhecê-la, procurando interiorizá-la, de forma que ela passe a fazer parte de cada uma das nossas células, que os seus conceitos venham a impregnar a nossa mente, este é o momento. Nós, efetivamente, precisamos aplicar à nossa vida este conselho dado há cerca de 3.600 anos atrás, ou 3.500 anos atrás, a este homem que assumia a liderança do povo de Israel. Talvez sobre nós não pese um fardo tão grande, de tão elevada responsabilidade como sobre Josué. Mas os desafios que nos esperam, meus queridos amigos, os desafios que vivemos hoje, não são menores, nem de menor intensidade do que aqueles que Josué vivia nos seus tempos. Ao redor de nós existem povos que cultivam hábitos religiosos tão permissivos e tão prejudiciais espiritualmente quanto aqueles dos tempos de Josué. Ao redor de nós existem tentações tão eficientes e tão sedutoras quanto as que existiam nos tempos de Josué
para tentar levar o povo de Israel a se afastar do Senhor. Meus queridos amigos, à semelhança da urgência que Josué vivia, nós também vivemos tempos urgentes, em que as escolhas que fazemos hoje podem determinar a nossa existência eterna ou a nossa perdição para toda a eternidade. Por isso, bem-aventurados, como dizia o Espírito Santo a Josué, ou a João, bem-aventurados aqueles que desde agora descansam no Senhor, porque estes têm a sua alma selada já para o Senhor, têm a sua alma guardada para o dia da ressurreição. A nós resta-nos a recomendação divina de sermos perseverantes. Romanos, capítulo 12, é o texto que quero vos recomendar a leitura neste momento. Romanos, capítulo 12, os versos 20 e 21. Romanos, capítulo 12, verso 20 e 21, diz assim: Porquanto se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, e se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. E a recomendação que Paulo nos deixa: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Meus irmãos, as seduções do mal, as pressões para nos deixarmos vencer pelo mal, são intensas e são fortes. Mas uma coisa o Senhor nos recomenda: que não nos deixemos vencer pelo mal e que o vençamos com o bem. O que Deus efetivamente quer que nós tenhamos neste momento é a noção clara de que a perseverança, o fazer o que é certo, o viver de acordo com a vontade de Deus, é aquilo que tão simplesmente o Senhor espera de nós neste momento. Nós, hoje, estamos aqui para celebrar os símbolos da nossa salvação. Dentro de pouco tempo, nós teremos a oportunidade de comer do pão, que representa o corpo de Cristo, de tomar o sumo da uva, que representa o sangue que foi derramado por nós. Jesus Cristo deixou-nos esta recomendação para que celebrássemos esta cerimónia com alguma frequência, para que recordássemos e para que celebrássemos a certeza da nossa salvação. E esta é uma forma de garantir que nós podemos reforçar as nossas convicções e as nossas certezas na palavra de Deus. Mas mais do que isso, que nós possamos fortalecer em nós o desejo de continuarmos a fazer aquilo que Deus espera de nós. Que nós possamos continuar a ter a motivação e a convicção de que é seguindo as pisadas de Jesus que nós poderemos finalmente encontrar a salvação. Nesta manhã, meus queridos, o desejo que o Senhor tem para nós é justamente de que possamos continuar a fazer o bem, continuar a fazer aquilo que Ele nos recomenda na Sua palavra, independentemente das pressões que existem ao nosso redor, independentemente das circunstâncias que nos rodeiem. Nós vamos, dentro de instantes, descer para o lava-pés. Mas antes eu gostaria de convidar a Igreja a cantarmos o hino 492. Nós vamos cantar as duas estrofes deste hino que é um hino pequeno, e depois eu pediria à orquestra e à pianista que continuasse a tocar a melodia deste hino, enquanto aqueles que vão participar do lava-pés vão descendo. Hino 492. Hino que tem como título Lado a Lado. Já sabem, as senhoras deverão descer por esta escada que dá, portanto, sequência à saída de emergência, e os homens sairão pela entrada principal para o espaço onde habitualmente
cada um costuma celebrar o seu lava-pés. 4, 9, 2. Vamos, ao som do piano, colocar-nos de pé para cantarmos este hino. Say
Para nós que vamos ficar aqui em cima, vamos aproveitar estes momentos. Neste momento em que já tivemos a oportunidade de participar da cerimónia da humildade, em que lavamos os pés aos nossos irmãos, às nossas irmãs, no momento em que tivemos também a oportunidade de nos saudarmos uns aos outros, agora aqui estamos para tomar os símbolos que representam a nossa salvação. E ao fazermos, nós o queremos fazer com um sentimento de gratidão profunda ao Senhor. Nós gostaríamos de convidar a todos os irmãos a que abrissem a sua Bíblia no primeiro livro, ou na primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23. O apóstolo São Paulo nos dá algumas recomendações a respeito da forma como a Santa Ceia deveria ser celebrada. 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23. E diz: Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. À semelhança daquilo que Cristo fez, de pedir que os seus discípulos entendessem o significado da consagração ou o significado do pão, Cristo, ao
apresentar-lhes o significado do pão sem fermento, ele estava a mostrar aos seus discípulos que, assim como o ser humano não pode viver sem o alimento físico, espiritualmente nós também não podemos viver sem o exemplo inspirador de Jesus Cristo, o nosso Salvador. A Bíblia também nos diz que este pão foi partido para que cada um dos discípulos pudesse receber uma parte vinda diretamente do próprio Salvador. Hoje, cada um de nós vai receber também os símbolos da nossa salvação. O diácono, meu querido irmão e amigo, o diácono que vai estar a levar-lhe o pão e o sumo da uva, neste momento, representa, em certo sentido, o próprio Jesus Cristo, que é o instrumento da misericórdia divina, que nos faz chegar à salvação de Cristo Jesus. Por isso, como a salvação é algo que é recebido individualmente, não pode ser transferido, nem pode ser oferecido, a não ser vindo diretamente da parte do Pai, cada irmão deve receber, da parte do diácono, o símbolo que representa a sua salvação. O que quero dizer, meus irmãos, é que, por mais difícil que possa ser para alguém alcançar a bandeja do pão ou do sumo da uva, nós devemos deixar que cada pessoa o faça, porque a salvação é um ato de escolha própria. Pode ser, por exemplo, que eu esteja no meio do banco e me seja um pouquinho difícil. E às vezes eu posso me sentir tentado a pegar um pedacinho de pão e estender e levar ao meu irmão. Mas vamos deixar que seja o diácono a chegar com a bandeja até o nosso irmão. Porque o apropriarmos-nos da salvação é algo individual, algo intransferível. É algo que só eu posso fazer. O Senhor vem ao meu alcance, oferecendo-me o perdão dos seus pecados. E ninguém se pode arrepender por mim. Ninguém pode aceitar Jesus Cristo por mim. Terei que ser eu a fazê-lo pessoalmente. Neste momento, dentro de instantes, quando os diáconos estiverem a servir a congregação, eles estarão a representar de forma muito solene o ministério de Jesus Cristo. Cada um de vós, meus queridos irmãos, estarão a representar por breves instantes o ministério da intercessão e o ministério da misericórdia que Jesus Cristo realizou em favor de todos nós. Por isso, ao participarmos desta cerimónia, que o façamos num profundo espírito de reverência por tudo aquilo que o Senhor fez por nós. Eu gostaria de convidar a que a congregação se pudesse neste momento colocar de pé. Nós aqui à frente vamos nos ajoelhar. Quem vai dirigir esta oração será o irmão Noé, que irá pedir ao Senhor a bênção pelo pão que representa justamente o corpo de Cristo entregue em nosso favor para a nossa salvação. Neste momento, Senhor, te vimos agradecer por nos conduzeres a este local, nos trazeres até aqui com um sentido de aprender de Ti e louvar o Teu santo nome. E aqui, diante de nós, te imploramos que aceites todos estes nossos louvores e que abençoes tal como o Senhor Jesus abençoou o pão para o alimento da multidão. Que nós sejamos alimentados com este pão, no alimento espiritual, e que saibamos compreender que todo este mandamento, como o Senhor Jesus nos deu, é o mandamento da vida eterna, sem a qual nós não podemos lá estar, sem participar, sem estar aqui nesta vida prontos e fazer em tudo e por tudo a Tua vontade. Vem estar conosco, guarda-nos e aceita todo este louvor através deste pão que vamos distribuir. Em nome do Senhor Jesus.
Convidamos a todos os irmãos que estão a participar da Santa Ceia que, ao receberem o pão, que possam assentar-se, aguardando, portanto, até o momento em que todos nós então participaremos. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim, causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Quem creu em nossa pregação? E quem foi revelado ao braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E, como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, e levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Com humildade e com contrição de espírito, participemos, portanto, deste pão que representa a nossa salvação. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. À semelhança do pão, o sumo da uva também representa a nossa salvação, e representa-o não só porque ela simboliza o sangue de Cristo derramado por nós como a propiciação pelos nossos pecados, mas também representa a cura para o problema do pecado na vida do ser humano. Assim que, neste momento, nós termos este símbolo diante de nós, nós o
o devemos receber, não só como a nossa propiciação, mas também como a cura, para vencer a situação incontornável, o problema do pecado na vida da humanidade. Gostaria de convidar a Igreja a que nos colocássemos de pé, enquanto aqui à frente nós vamos ser dirigidos, ajoelhados, pela oração do irmão Zeca Teixeira. Senhor nosso bom Deus e nosso bom Pai, humildemente, Senhor, nós aberamos esta mesa para poder, ó Deus, tomar, Senhor, este sumo de uva, Senhor, que representa o sangue que tu derramaste na cruz do Calvário por cada um de nós. Ó Pai do céu, perdoa, Senhor, as nossas transgressões. Nós, Senhor, temos esperança e confiança em Ti, Senhor, que ao arrependermos, Senhor, Tu limparás de todo o nosso coração aquilo que prejudica o nosso relacionamento para contigo. Por isso, ó Deus, te pedimos, Senhor, que nos laves com o teu sangue, para que nós possamos, ó Pai, viver como uma família, Senhor, que um dia herdará a pátria celestial. Possamos, ó Deus, todos estar unidos, Senhor, no mesmo ideal, e que tu possas, ó Senhor, ser o Deus das nossas vidas, Senhor. Ó Senhor, que ao tomarmos este cálice, cada um de nós possa ter, Senhor, a responsabilidade, Senhor, daquilo que está a fazer. E que nós possamos, ó Deus, sentir que Cristo está no nosso lado. Que tu, Senhor, mesmo prometestes que um dia, Senhor, nós tomaríamos este cálice contigo na pátria celestial. Dá-nos esse privilégio, Senhor, e dá-nos essa certeza de estarmos um dia contigo, Senhor, a tomar o cálice, Senhor, que tu tens preparado para cada um de nós. Perdoa, Senhor, por isso todas as nossas transgressões. Lava o nosso coração, Senhor, das manchas, do ódio, Senhor, daquilo, Senhor, que prejudica o nosso relacionamento para contigo. E faz-nos, Senhor, novas criaturas em Cristo Jesus, o qual te pedimos todos estes favores. Amém. Nós vamos também ter a oportunidade agora de receber o sumo da uva. Cada pessoa, ao receber o seu cálice, possa assentar-se e aguardar em silêncio, em reverência, o momento em que todos nós tomaremos. Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo colocado no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai o tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou os seus vestidos e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois, deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos seus discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximando-se de Pedro, lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? E respondeu-lhe Jesus e disse-lhe: O que eu faço não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. E disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. E respondeu-lhe Jesus: Se não te lavar os pés, não tens parte comigo.
Participemos com gratidão deste sumo de uva que representa a nossa remissão e a nossa salvação. Continuando a leitura do texto, respondendo-lhe Jesus, disse-lhe: O que eu faço agora, não o sabes tu por agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. E respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois, no mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque sabia ele quem o havia de trair, e por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois lhes lavou os pés, tomou os seus vestidos e assentou-se outra vez à mesa e disse-lhe: Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais Mestre e Senhor, e o dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade, vos digo que não é o servo maior do que o Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Embora a cerimónia da Santa Ceia seja uma cerimónia solene, pelo alto valor espiritual que representa cada um dos símbolos envolvido nela, a cerimónia da Santa Ceia é, acima de tudo, uma celebração de alegria e de felicidade, mais ainda de esperança, porque nela nós reafirmamos a certeza de que temos de que um dia o nosso Senhor virá para nos resgatar definitivamente das condições do pecado. Por esta razão, gostaria de convidar os irmãos a que pudéssemos cantar o hino 496. A Bíblia diz-nos que Jesus, depois de ter ceado, antes de subir ao monte, cantou um hino com os seus discípulos. E nós fazemos algo semelhante ao que o nosso Mestre Jesus fez. 496. Cristo, dá-nos tua paz. 496. Ao som do piano, coloquemo-nos de pé para entoar as estrofes deste hino. Oh
Nosso querido Senhor, nós já temos esta paz, porque Cristo a conquistou por nós através da sua morte na cruz. Obrigado, Senhor, porque esta paz está ao alcance de cada um de nós. Ajuda-nos, Senhor, a experimentá-la no nosso coração, na nossa mente, de forma que o nosso viver seja uma experiência de harmonia com a Tua vontade. Abençoe, Senhor, a Tua Igreja. Abençoe cada um dos Teus filhos aqui reunidos. E que ao daqui sairmos, possamos ir cheios do Teu amor e da Tua bondade. Te pedimos e agradecemos isto humildemente em nome de Jesus. Amém, Senhor.